Oi pessoal, tudo bem? Bom, vou retomar a questão da força magnética sobre partículas. E agora eu criei um esqueminha aqui, ó, em 3D, com palitinhos, para ficar fácil da gente posicionar os vetores força, campo e velocidade. Lembrando que a força magnética que age sobre uma partícula, quando esta partícula é colocada numa região de campo, entre um polo norte e um polo sul de um ímã, vai acontecer sobre ela uma força, né? Que pode ser calculada como força magnética e a intensidade Q, módulo da carga, vezes V, a velocidade, vezes B, campo magnético, vezes o seno de θ. Então, na minha legenda, eu posicionei aqui, ó. A força vai ser o verdinho, tá? O campo magnético vermelhinho e o azulzinho é esse aqui que eu tô segurando, tá? Acho que a luz melhorou um pouquinho agora. Então, olha só o vetor. Vamos ver o que acontece. Coloquei esse esquema aqui, ó. Imagina eu posicionando o vetor campo magnético entrando na folha, é isso que esse X representa, e o vetor velocidade para baixo. Para onde é que vai estar orientada a força magnética? Ó, força magnética vai estar orientada para a direita. A ideia é que sempre vai ser dado para vocês dois vetores para você descobrir o terceiro. Se você tentar fazer a regra do tapa, vai dar exatamente isso, tá? Então, aí você posiciona lá, campo entrando, velocidade para baixo, campo entrando, velocidade para baixo, a força vai dar para direita. No segundo desenho aqui, ó, o vetor campo tá entrando, vermelhinho entrando, e a velocidade tá para a direita. Para onde que a força magnética vai jogar a partícula? Vai jogar a partícula para cima, tá, ó. Campo entrando, entrando no plano da folha, a velocidade sendo para a direita, a força magnética vai jogar a partícula para cima. Agora aqui, ó, terceiro caso. Campo entrando, velocidade para a esquerda, a força vai estar para baixo. Quarto exemplo do campo entrando, ó. Campo entrando, velocidade para cima. A força vai estar para a esquerda. Tá? Vou virar a folha aqui, ó. Agora eu coloquei exemplos com o campo saindo do plano da minha folha, ó. O campo tá saindo e a velocidade está para baixo. A força magnética vai estar orientada para a esquerda. Então, a ideia é descobrir sempre os três vetores, ó. Campo saindo e velocidade para a direita. O campo tá nesse sentido aqui no plano da folha. Velocidade para a direita. A força magnética para baixo, tá? Terceiro exemplo, ó. Campo saindo e velocidade para a esquerda. Para onde é que vai estar a força? A força vai estar para cima. Terceiro exemplo, ó.
quarto, na verdade, né? Campo saindo e velocidade para cima. Ó, campo saindo e velocidade para cima. A força vai estar para a direita, tá? Agora, eu mudei de vetor. Eu quero dizer que é o vetor velocidade que vai estar entrando no plano. E eu já dei que o módulo da força magnética está para a direita. O que que tá faltando? Qual vetor? Se eu tenho velocidade, tenho força, tá faltando o vetor campo. Por onde que o campo tá orientado? O campo vai estar para cima, tá? Então, eu consigo trabalhar com os três vetores, ó. Agora, eu tô representando aqui o vetor velocidade de novo, né? Deixa eu pegar minha canetinha azul, que faltou desenhar aqui, que é o vetor velocidade. Na minha legenda, o azul é a velocidade. Agora, eu tenho a velocidade saindo, e o campo para cima. Para onde é que tá a força? A força vai estar para esquerda. Galera, coloquei outros dois exemplos aqui embaixo. Usando agora elétrons. Quando a partícula é um elétron, a gente vai inverter o sentido da força. Você vai fazer normalmente como se fosse pro próton. Mas depois você vai inverter a força. Então, no meu esquema aqui, ó. Campo entrando. Velocidade para a direita. Opa. Campo entrando, velocidade para a direita. Se fosse um próton, a força estaria para cima, ok? Mas não é um próton, é um elétron. Então, a força magnética dessa partícula vai estar para baixo, tá? Último exemplo que eu coloquei aqui pra gente trabalhar, ó. O vermelhinho aqui é o B, deixa eu colocar na legenda. Campo magnético saindo. Velocidade para baixo. Se fosse um próton, minha força estaria para a esquerda, certo? Mas não é um próton, é um elétron. Então, a força está para a direita. Pessoal, espero que esse esqueminha aqui, ó, em 3D, né, com palitinhos, tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre a força. Um beijão e até a próxima.